Olá, valeretes do meu mundão, como é que vocês estão? Paz e amor, como é que fala aquele? Namastê, né? Namastê, arigatou, sayonara, não sei onde você está me assistindo nesse mundão, então assim, a minha saudação é olá, valeretes. Daí eu me atrapalho com a minha própria fala. Gente, hoje estou aqui para falar um pouquinho assim sobre mim, né? No fundo, todos esses vídeos eu falo de mim mesma, meu ego é muito grande, brincadeira. Eu, assim, desde o início do canal, eu falo sobre as minhas experiências de vida. Se você não me conhece, meu nome é Valéria Viegas. E sou uma apaixonada pela vida, apaixonada por Deus, pelas coisas boas que o universo tem a oferecer. E assim, sempre que eu tenho alguma coisa para falar, para compartilhar uma dica, um aprendizado, eu venho aqui e converso com vocês, né, minhas valeretes lindas. É muito engraçado encontrar os meninos, meus amigos, colegas, vários homens, que eu tenho muita amizade mista, né, com todo gênero de pessoa, e falam assim, eu sou um valerete. É muito engraçado, gente, tipo aqueles homão, assim, tudo grande, tudo musculoso, falando assim, eu sou um valerete, mas falam pra me zoar, né? Eu falo assim, eu sabia que tu era do clã dos valeretes. Falo, assisti teu vídeo e tal. É muito maneiro, eu amo esse carinho, eu amo esse retorno, é muito gostoso. Mas assim, o que eu vou falar mesmo hoje é assim, a respeito da nossa questão assim de comparação. Eu sei que eu já falei um pouquinho no vídeo da autoestima, assistam lá esse vídeo que eu falo assim a respeito da gente não se comparar com outras pessoas. E porque cada pessoa tem a sua história, tem o seu motivo para ser exatamente como ela é, sabe assim, ter aquela reação. Porque o que eu faço, a minha reação em uma situação pode ser uma e a mesma situação com outra pessoa vai ser totalmente diferente, porque ela tem um motivo para reagir daquela forma, ela tem uma história, talvez um trauma, talvez algo que ela saiba a mais do que eu não sei, então ela vai agir com mais maturidade, talvez eu não, ou o contrário. Então, assim, cada pessoa, ela tem um jeito de reagir às situações, ela tem uma forma de ver a vida. Cada pessoa vê a vida com um filtro de visão, assim. Como se fosse o Instagram, por exemplo. Vou dar um exemplo bem simplório. Você tem várias fotos ali, cada pessoa arruma seu Instagram da forma como vê a vida, assim, da forma como quer ser visto por alguém, assim. O meu, assim, ele, pra quem não entendeu ainda, a minha paleta é o arco-íris, tá? Ele é tudo bagunçadinho, assim, porque a minha paleta é o arco-íris. Tem gente que escolhe, sei lá, o roxo, o vermelho, o verde, qualquer outra cor, mas eu busco fazer o meu, uma, como é que se fala? Cubo mágico. Eu busco fazer ele em volta de cubo mágico e também com a tríplice, né? Que eu gosto do número 3, que representa várias coisas para mim, a trindade, o criador, o grande arquiteto do universo, né? Então, assim, entre outras coisas. E daí eu sempre busquei organizar meu Instagram dessa forma. E entrando ainda mais no assunto de Instagram mesmo, quando você olha, às vezes você tá olhando, eu não sou de olhar o Instagram de ninguém, assim, às vezes eu olho assim por um impulso de ver aquela parte de pesquisa, aí às vezes me aparece uma foto de alguém, a maioria das vezes a foto é de algo, porque tem um algoritmo, né? É de algo que eu já seja do meu interesse, então ele sabe conforme as nossas pesquisas e tudo mais. Então às vezes eu entro na foto, eu nem sigo a pessoa, às vezes eu entro na foto e é de alguém que talvez eu conheça ou é conhecido de alguém. E daí fica aquela sugestão, aí eu acabo olhando. Mas assim, isso é algo muito perigoso. Eu evito ao máximo porque entra nesse parâmetro de comparação. E você se comparar com alguém, assim, com outra pessoa é muito perigoso para sua autoestima, para você lidar com a sua vida, porque, como eu falei, cada pessoa tem a sua própria jornada de vida. E assim, principalmente as mulheres, né? Tem aquela coisa, mas porque ela é mais bonita, ela é mais isso, mais aquilo. Não existe isso, gente. Todas as mulheres são lindas. Assim, eu falo de coração, de alma lavada, de coração aberto, de falar assim, até hoje, a respeito das, entre aspas, ex-rivais ou alguma coisa, que tive algum conflito em questão de relacionamento. Se de alguma forma ficaram mal entendidos, me perdoem. Mas assim, jamais eu vou desmerecer uma mulher. Eu nunca fui, na verdade, esse tipo de garota, assim. Até quando alguém me manda, compartilha pra mim o perfil de alguém. Às vezes amigas, a maioria das minhas amigas também são muito assim, são muito mente aberta e evoluídas. Assim, eu sou muito grata por isso.
porque elas também, quando me manda, é sempre pra elogiar o perfil de alguém, não é, começa, sabe, pra criticar. Eu acho que eu nem recebo, na verdade, esse tipo de comentário nas minhas redes sociais. É sempre mais pra elogiar. E eu acho muito desnecessário uma mulher desmerecer uma outra mulher, porque se ela faz isso é porque ela tá se sentindo tão pequena dentro dela que ela tem a necessidade de diminuir a outra. Porque quando a gente julga alguém, o Ítalo Ventura fala, né? Todo julgamento, na verdade, é uma confissão. Então, quando a gente julga alguém, a gente, na verdade, está confessando que a gente se sente incomodado com aquilo. Então, assim, é claro que eu não sou safada, né? É claro que eu não sou a fada sensata, né, gente? Pelo amor. Mas, assim, eu busco observar as minhas ações. Se eu achar que de alguma forma eu senti inveja, porque isso é normal. Isso é normal do ser humano, assim, a gente sentir inveja, Inclusive, vou fazer um vídeo só sobre inveja, que eu tenho um negócio babado pra contar pra vocês. Mas, assim, se a gente sentir inveja, raiva, gente, isso daqui, como eu falo, isso daqui é sangue que corre nas minhas veias. Não é água benta, não. Se bem que eu tomo mais água benta aí pra purificar meu corpo, minha alma. Mas, assim, nós somos seres humanos e nós temos a falha, né? Nós podemos entrar em conflito nessas situações. No máximo de espiritualidade que você esteja, de que você, que nem eu, assim, que tô tentando me purificar ao máximo, tentar ficar longe de coisas vãs e, assim, busco, né? Eu tenho meus deslizes, eu me cobro muito. Então, quando eu vejo que eu tô em uma situação, assim, que de alguma forma eu entrei em uma comparação, eu entrei em uma forma de disputa, de ego, eu falo assim, Valéria, isso é teu ego? Garota, acorda. Não tem necessidade de ser assim. Principalmente por coisas tão pequenas. E aí eu converso comigo mesma. Pra eu gravar esse vídeo, eu nem tinha intenção de gravar esse vídeo hoje. Talvez seria um assunto realmente eu ia falar algum dia, mas assim, eu simplesmente estava na minha casa, no meu apartamento, entrou sol hoje, eu fiquei tão feliz, animada. Nunca entra sol aqui, gente. Ai. Enfim. Aí lavando louça, e daqui a pouco começaram a chegar um monte de pensamentos, assim, meio negativos. Aí eu fiquei pensando assim, não, mas isso não é de mim. E a gente tem que observar muito o que é da gente e o que não é, o que é do mundo externo. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior. O que são crenças limitantes, o que foi pregado, o que é trauma, o que é uma experiência ruim que a gente está levando pro resto da vida e está comparando com tudo. E o que simplesmente, sabe, aquilo não nos cabe. Não é da minha natureza. Quando eu olho pra alguém, quando eu tava até falando, né, recebo muitos perfis de alguém comentando alguma coisa. As minhas amigas geralmente me marcam em muitas coisas. Eu vou lá, olho o perfil da pessoa, vejo o que aquela amiga quis falar pra mim naquele momento. E eu vejo assim, eu sempre vejo o lado bom. Que às vezes assim, é uma pessoa acima do peso, e esses dias até era uma menina, né, que era acima do peso, considerado, né, mas ela também, ela falando assim, quanto ela se sentia gostosa, quanto ela se sentia feliz, e ela falou assim, ser gostosa é um estado de espírito. Cara, aquilo me marcou, eu até postei em uma foto assim, como é que se fala aquele negócio? Aspa, né? Aspa aí, isso aí. Num texto que eu fiz lá no meu Instagram, inclusive sigam o meu Instagram, sigam da empresa também. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, essas coisas, né? Essas coisas não tem nem que tá pedindo, vocês estão me vergonha na cara e faço logo antes de começar o vídeo. Aí olhei lá e ela super à vontade com o corpo dela, com a beleza dela. Cada pessoa tem uma coisa muito bela dentro de si, sabe? Tem um fogo, uma coisinha assim que você olha, gente. Eu acho assim que, sei lá, eu sou muito apaixonada pelas pessoas. E por cada pessoa eu tenho uma paixão, um amor diferente. Eu acredito muito, justamente por isso, pelo fato das pessoas serem únicas, apesar de existir um padrão que a gente se atraia mais, uma coisa assim que a gente tem, a gente olha assim, opa, aí mira naquela pessoa e fala assim, agora vai. E daí, existe um padrão, mas cada pessoa é único, e cada sentimento que tu vai ter pelaquela pessoa é único também, não tem como comparar. Assim, até na questão de relacionamento, eu tive relacionamentos e, assim, já fui traída, já fui muito massacrada e sacaneada. Não culpo, não tô julgando. Hoje em dia eu falo assim, cantei pra subir. Entreguei nas mãos de Deus, que Deus, como fala assim, meu advogado é o meu senhor. Ele me defende sei lá, não sei o resto dessa música. Mas é isso.
Eu assim, não tenho mágoa, perdoei, assim, olha, gente, não vou dizer que foi fácil, não foi fácil, porque não foi. Assim, mas assim, é libertador. Da feita que você se liberta, você também, assim, você pode até contar as experiências, mas aquilo não te machuca, aquilo não te sangra mais, aquilo cicatriza. E da feita que cicatriza, você olha assim para aquela cicatriz, eu vou fazer e fala assim, que bacana, que eu fui forte o suficiente para curar isso. Aí é perfeito, gente, é perfeito. Porque você vê assim, mas não era isso que eu ia falar não, mas ficou bom também essa parte, né? Tá. Mas eu ia falar que até quando eu tava nesses relacionamentos assim, eu conheci a parte que eu fui traída em certa situação e eu vi o quanto extraordinária era a pessoa. Gente, e assim, a gente se conheceu, é, se ligou, sabe aquela coisa que, assim, claro que hoje em dia nós não somos amigas, mas assim, a gente, depois que aconteceu que uma descobriu da outra, foi uma coisa muito louca, porque as duas foram entender a história de cada uma, a gente entendeu o que ligava nós duas àquela determinada pessoa, o que aquela determinada pessoa tinha em comum para ter se atraído por nós duas. E daí foi muito, muito bacana, assim. E assim, foi uma troca, gente, sério, da gente se ligar, conversar por dias e falar sobre a vida e aprender e rir juntas, sabe? Em uma situação que era para ser totalmente desconexa, mas não é. Parece que é desconexa, mas não é. Todas essas coisas, elas têm um porquê, elas têm um aprendizado. E assim como eu aprendi muito com essa pessoa, com a garota, com o garoto, com as pessoas lá envolvidas na situação, eu continuo aprendendo muito, assim, comigo mesma, com Deus, com o universo, assim, com tudo isso que tem para oferecer a gente, sabe? Eu já falei num vídeo anterior também a respeito disso, da gente ouvir a história das pessoas, porque cada pessoa tem um motivo para ser exatamente como ela é, sabe? Isso até me arrepia, porque é muito emocionante. Eu vou fazer esse ano 30 anos e eu tô muito feliz que eu vou passar esse tempo assim, né? Eu vou fazer. Eu falei pra minha amiga assim, amiga, eu vou. A amiga que mora comigo, amiga, eu vou fazer 30 anos, uma década. Ela, são 3 décadas, né, amiga? Falei, não, né? Uma década não, 3 décadas, gente, 3 décadas. Coisa pra caraca. E a galera, assim, a maioria da galera que convive, assim, diariamente comigo é bem mais velha do que eu. E aí, no meu dia a dia, eu converso. Aí, quando eu falo, assim, me pergunto idade, às vezes falo até que eu tenho menos, né? Ah, eu sei, é muito produtos da Mary Kay. É muito Jequiti, entendeu? E daí, falo, nossa, mas tu nem parece. Eu falei, não, água benta, querido. Mas é isso. E eles falam assim, mas tu tá tão nova ainda. E eu vejo isso, sabe? Eu tenho a ciência que pro todo, eu sou um embrião, gente. Eu sou um bebê, né? Não é por nada, não. Essa pelinha aqui de pêssego. Aí, o que acontece? Eu sou um aprendiz, gente. Eu sou uma pessoa que tá iniciando a vida. Posso morrer amanhã, hoje, depois? Posso, sem problema. Se a minha missão já foi cumprida, se o meu dever já foi assim, e eu até acho, não me importo. Já falei isso, eu não me importo desse negócio, assim, nunca tive medo da morte, já tive experiências. Um dia eu chego e falo, assim, eu tenho experiências bem loucas com pré-morte, mas assim, se achar que é a hora, isso é algo que realmente nunca me assustou, então assim, eu inclusive já até pedi pra ir embora com Jesus, na época quando eu fiz 25 anos, olha eu indo pro assunto totalmente nada a ver, né, são as Valérias. Quando eu tava lavando louça, eu fiquei lá, lavando a minha louça lá, né? E um monte de pensamento vindo, né? Aí, tipo assim, tem a Valéria Viegas, tem a Val, tem a Tia Val, tem... Olha, tem muito, tanto personagem na minha cabeça, aí elas ficam conversando assim, sabe? Ah, mas acho que seria isso, isso e isso. Aí depois, aí fala, não, cala a boca. Aí uma fala pra outra, né? Aí a outra fala assim, cala a boca você, eu nem terminei de falar. Você seja educada, espere eu terminar de falar pra poder falar. Aí elas ficam brigando entre elas, aqui na minha cabeça, né? Enquanto eu estou lavando louça, eu tô assim, só lavando louça. Elas estão aqui, né, em reunião, assim. São 7. Aí elas ficam assim, aí eu só lavando a minha louça, né. Aí, do nada, eu vou gravar vídeo, é o que acontece na mente. Pra vocês entenderem o que acontece na mente de Valéria Viegas, é isso. Então, assim, qual era o contexto que eu queria chegar mesmo? É a questão da competição. Muito obrigada, Valéria. Uma delas já me lembrou. E daí, assim, você fica naquela parte de competir com a outra, se comparar com a outra, que não vale a pena. Então, quando eu tava nem era isso, foi outra Valéria que respondeu.
era parte dos 25 anos, né? Quando eu fiz 25 anos, eu tive uma conversa bem séria com Jesus, eu falei assim, eu não quero mais ficar nesse mundo. E falei mesmo. E eu vou falar um dia só sobre isso, só sobre a questão de depressão e suicídio. E ainda mais porque a gente está em setembro, né, que é considerado setembro amarelo, que fala sobre essas coisas. E aí eu vou gravar um vídeo com calma só falando sobre isso. Mas assim, eu cheguei a esse ponto e eu cheguei a me despedir da minha família, a fazer carta, mas assim, enfim, eu falo um dia lá. E eu vi que eu sempre me achei muito boa, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu sou um ser humano incrível, mas que é o meu ego, né, falando, né? Que assim, pô, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher boa, eu sou uma mulher fiel, eu sou uma mulher, sabe, honesta. Aí eu só pensava as coisas boas sobre mim. Só que isso também não é verdade. Eu sou uma pessoa falha como qualquer outra pessoa. Eu não tenho o hábito da mentira, eu não suporto mentira, mas eu posso mentir. Eu não tenho o hábito da traição, mas eu posso trair. Eu não tenho, porque eu estou nesse mundo, assim como eu estou sujeita a receber algo ruim, eu também estou sujeita a fazer algo ruim por outra pessoa, machucar outra pessoa consciente ou inconscientemente. E, e é isso, assim. Cada mulher, cada ser humano, você homem que me assiste também, cada ser humano, né? Homem é ser humano. Valéria, homem é ser humano. Então, cada pessoa que me assiste, ela tem a sua história e não tem porquê estar se comparando. Então, se você se formou cedo, agradeça. Se você se formou tarde, agradeça. Se você não é formado, agradeça. Se você, cada pessoa tem uma experiência. A gente não tá no mundo numa corrida maluca, né? Que tem aquele desenho, uma corrida maluca. Aí eu vou casar primeiro, eu vou me formar, eu vou fazer isso, eu vou ter filho, porque a gente não tá nessa corrida. Em compensação, não é para você desistir do que você quer, pelo contrário. Fique sempre em busca do que você quer, conseguindo preferência do que você quer. Alcance os seus sonhos, é o que eu sempre mais falo, que eu mais falo aqui nesse canal. Mas assim, não se compare. Não é porque a fulana, sei lá, foi pra fora do país, viajou, fez um mochilão incrível, massa, maravilhoso, e o seu sonho também é fazer isso, que você tem que dizer que você é menor, que você é pior do que ela. Jamais, jamais. Não é porque fulano adquiriu um carro e já pagou, tá à vista, se exibe, faz o que quiser, viaja, faz as coisas, que você, sei lá, não tem ainda condições para fazer isso, que você é pior do que ele, jamais. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, porque existe sempre são graus de hierarquia que devem ser respeitados de acordo com a ordem do sistema que a gente está vivendo. Mas assim, todos nós somos amados, todos nós somos imagem e semelhança do Criador, todas as mulheres lindas, maravilhosas, deusas desse mundão. Eu admiro vocês, independente de qualquer coisa, independente de você ser mais linda, mais peituda, mais gostosa, mais sarada, mais isso, mais aquilo. Você é um ser humano, acima de tudo. Você tem um pai, você tem uma mãe. Às vezes você não tem mais pai, tipo eu. Mas assim, você tem uma família, você tem uma história linda e merece muito ser amada, independente de quem te rejeitou, de quem te traiu, de quem te ofendeu, de quem, sei lá, colocou o pé no teu caminho para você tropeçar. Levanta, pessoa, levanta, mulher, levanta, Valerete. Levante, acenda o seu brilho, sabe? Coloque uma roupa belíssima, ou tire a roupa, né? Assista meu vídeo falando de roupas. Ou tire a roupa, faça o que você deseja fazer para você se sentir bem, para você se sentir amada, para você já é muito amada. Independente de qualquer coisa, de qualquer homem que te rejeitou, de qualquer mulher que te rejeitou, de qualquer trauma que você viveu na infância ou depois na fase adulta que você tá vivendo, independente da fase que você tá vivendo agora, é uma fase linda. O momento presente, ele é o momento mais perfeito que você pode ter. E é isso, teria mil e umas coisas para falar, mas assim, esses dias foi bem legal também. Uma senhora foi conversar comigo, ela tem 80 e poucos anos, ela se apresentou e eu perguntei para ela como é que ela estava se sentindo, que ela já estava um tempo em casa, né, devido à pandemia. E aí ela disse que ela estava se sentindo um mofo. Ai, eu sei que eu ri, né? Mas é bem assim, a gente às vezes se sente mal, às vezes não se sente bem, estando no estado que a gente está naquele momento, mas nunca é tarde. Independente da sua idade, nunca é tarde para viver os seus sonhos. E quando isso aconteceu, eu fiquei pensando assim, depois que ela saiu de lá, eu fiquei pensando assim,
ela contou algumas coisas sobre a vida dela e eu falei, cara, 80 e brownie de anos. Eu vou fazer 30 e, tipo, é mais que o dobro da minha idade. O quanto de histórias lindas essa mulher deve ter, o quanto de coisas de aprendizado, o quanto de... Sabe, eu fiquei muito curiosa. E, assim, eu falei assim, eu tenho muita vida pela frente ainda. Independente de ser aqui na Terra ou não, eu tenho uma eternidade ainda para cumprir. Muitas coisas para viver. E é o que eu desejo também para você, mulher linda e maravilhosa. Homem também, tesudão, maravilhoso, gostoso. Eu sei que todas as pessoas que me assistem são pessoas maravilhosas, gostosas, belíssimas e educadas. Essas coisas, né? Essas coisas a gente tem que falar, elogiar que é pra ganhar like. Olha só, interesseira. Mas é isso, gente. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E tenham uma boa vida, uma boa jornada. Parem com essa bobagem de comparação, de competição boba. Não, isso aqui não é uma competição. Então, isso daqui é você sendo protagonista da sua própria história. Você fazendo por você. E quem não enxergar isso, quem perde a pessoa, tá bom? Beijinhos de luz da Tia Val e até o próximo de Val. Vou arrumar a maquiagem, ainda bem que eu não passei muito. Deixa eu voltar pra minha louça, que agora tem as panelas.